Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem o grande prazer de receber o Sammy Kim, que é Senior Fintech Business Development Manager na AWS. Puxa, Kim, poxa, é um enorme prazer, cara, te receber hoje aqui. Obrigado aí pelo seu tempo, pela oportunidade de a gente estar falando. E para começar, se você pudesse contando aí fazendo um breve resumo da tua trajetória profissional, cara, por favor. Bora lá. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou BDM de fintech hoje por causa desse meu histórico aí em bancos. Trabalhei 17 anos em instituições financeiras, desde UBS. Aí o UBS comprou Pactual, eu trabalhei no UBS Pactual. Depois eu fui para Rio Bravo, que virou RB Capital, que hoje é Opea. E daí eu entrei no Itaú BBA no dia da fusão com o Unibanco. é, Novembro de 2008 e fiquei lá por 11 anos. Aí eu saí de lá, passei por algumas áreas, né? Comecei em tecnologia, depois eu fui para risco de mercado, para planejamento, risco de crédito, fui da área comercial, e aí eu fui para um banco menor chamado Indusval, que virou Voiter, e agora foi comprado pelo Master. É, Aí me chamaram para criar uma aceleradora de startups. Eu criei a Nebula, junto com o pessoal da Stater. Fiz os dois primeiros cohorts de aceleração, e daí depois eu criei uma consultoria, vendi a consultoria, era de projetos, processos e inovação. E aí eu comecei a fazer fundraising e M&A de startups, e aí eu vim parar aqui na AWS. Já estava bem inserido no ecossistema de startups, com esse background de banco, e aí vim parar aqui como BDM de fintech, que basicamente a gente ajuda as fintechs, que são clientes da AWS, a crescerem, e aí de várias formas, né? Regionalização, internacionalização, colocando em programas, fazendo conexões e por aí vai. Então é zero técnico, a gente não fala, eu pelo menos tento não falar de cloud, eu falo de growth, e a gente tenta ajudar os nossos clientes a crescerem. Então, basicamente é isso. Puxa, sensacional, cara. Bela trajetória, né? Tá no lugar certo na hora certa. Cara, esse ano, né, a gente acabou de ter a Febraban Tech, cara. Depois eu queria pegar um pouco aí das tuas impressões, né? Mas você também esse ano teve acho que é um dos eventos mais importantes, né, do mundo fintech, né, do banco, Money 2020, assim, que foi, acho que em Amsterdã, né, esse ano. Cara, se você puder começar contando aí também um pouquinho, o que que você, principais impressões aí do evento, destaques que você vê valor aí em compartilhar com a gente, por favor. Claro. O Money 2020, ele é um evento anual, tá? Ele acontece em três regiões diferentes: Ásia, Europa e Las Vegas, né, nos Estados Unidos. Eu escolhi o da Europa ah, primeiro por ser o maior. Os temas são parecidos, mas ele é o maior. E na minha cabeça tinha essa questão de Ásia é muito evoluída, assim. Eles estão alguns passos na frente. É, e eles fizeram um negócio que a gente não consegue, que é o leapfrog, né? Eles pularam tecnologias, então não calha tanto com a nossa realidade. E Estados Unidos, querendo ou não, eles estão, na minha opinião, um pouco atrasados em relação a muitas das tecnologias. Vídeo, o Pix contra a TED deles, né? E aí eu optei pela Europa porque bate muito as agendas, né? O próprio Open Bank veio de lá para cá e por aí vai. É, e aí foi a primeira vez que eu fui para esse evento. Tinha brasileiros lá, a grande maioria já empresas um pouco maiores, né? Fintechs um pouco maiores e bancos também. É, mas todo mundo que busca alguma internacionalização e fala de fintech estava lá. Então era foi um evento assim, para quem é do segmento, must go, assim, sabe? Eu acho que ah, tanto para explorar o futuro, quanto para ver a próxima onda, o próximo capítulo e até a, a- abrir a mente, assim, tá? O Febrabatec foi muito complementar ao que eu vi no Money 2020. Então,
Lá a gente viu muito de CBDC, aqui a gente viu muito de Drex. E aí você consegue encaixar CBDC com Drex. Lá a gente viu muito Open Banking rodando em várias partes do mundo. Aqui a gente viu Open Banking Brasil. Então, como isso se encaixa no todo lá. A gente conseguiu ver a AI em ambos. AI é a bola da vez, né, hoje no mundo. Tanto AI quanto Gen AI. E todo mundo se preocupando com próxima página disso e o impacto disso para fintechs. Aqui e lá, foi muito parecido. Às vezes lá a visão é um pouco mais ampla. Aqui a visão é um pouco mais zoom in, lá é um pouco zoom out. Então, bem complementar também. Cyber, segurança e por aí vai, ambos falaram muito, porque uma vez que você está falando de um universo de AI, como é que a gente se protege? E fraude, né? E aí, como a gente tá vendo não só países de primeiro mundo, mas também a Turquia, por exemplo, estava com um stand gigantesco. É, eu falei até com uns indianos que têm o mesmo problema de dupla autenticação do Brasil. Como é que eles fazem isso seamless? É, tudo isso foi muito interessante, porque você vê lá a macro, aí as dores são muito parecidas, e aqui você vê micro, como é que o Brasil está enfrentando essa dor. Então, a- é, foi bastante interessante, não só falando do Money 2020, mas como o Money 2020 e o Febraban são visões muito complementares, né? Não, interessante, cara. Você falou, né? Óbvio, teve, né, Open Bank, Drex aqui, mas basicamente era IA, né, cara? Assim, todo mundo tentando sair na frente, né? Mostrando casos, né? Etc. Mas a tua visão, cara, assim, o que que você tem visto, cara, e acredita aí, né, de aplicações? Que aplicações, né, terão mais impacto aí no mundo financeiro usando IA, cara? Esse negócio de AI, até fazendo parênteses, ah, a gente foi pro próprio Web Summit. Quando você via no Web Summit, cada startup tem lá um cartaz com 30 palavras do que eles fazem. Eu vi startup, eu vi fintech que tava a palavra AI 3 vezes num cartaz de 32 palavras, sabe? É muito AI. Tirando toda essa hype, obviamente, o AI consegue te ajudar com muitas coisas. Mas até dando dois passos para trás, para ele te ajudar, você precisa de dados. É, e aí, o cara que não se preparou com dados, não adianta falar de AI e aí achar que o AI vai resolver a sua vida, né? Mas na prática, a gente tem visto várias oportunidades de encaixe aqui, né? Desde a questão de fraude, muito forte, porque daí você tem uma base transacional, você sabe tendência de segmento, você consegue cruzar muitas informações e extrair de lá. Então, acho que é uma utilização muito, muito legal para isso. E uma vez que você tem os dados, isso foi dito em ambos os eventos, tá? É muita questão de hiperpersonalização. Uma vez que eu te conheço e eu consigo, a AI consegue trazer os elementos que individualizados para cada uma das pessoas. Isso traz essa possibilidade de hiperpersonalização que hoje é muito difícil você conseguir, né? É, uma outra coisa que eles falam, foi dito muito, é a questão de embedded finance e finanças assistidas, né? É, eu consigo fazer isso porque eu tenho dados e aí eu consigo gerar com AI a melhor experiência para o meu usuário. Eu consigo ajudar eles no momento certo. Eu consigo usar dados online para oferecer no momento certo a proposta certa, e não virar um mercado onde eu tenho de tudo, sabe? Hoje a gente vive num mundo de muitas opções, né? Para tudo você tem muita opção. Isso atrapalha, né? O AI consegue dar esse foco na sua persona, no seu ICP, e trazer o que é melhor para mim naquele exato momento, sabe? Mais uma vez, esse cruzamento de dados e essa inteligência por trás, ela consegue ah, ajudar desde o cara que não entende nada a se encontrar dentro de um bankline da vida, até a ter uma oferta certa numa viagem quando algo acontece e eu poder oferecer da melhor forma. Então, para mim,
resumindo todo esse hype, eu acho que ah, essa aplicabilidade de AI para o dia a dia do usuário, é, isso continua, isso permanece. Ah, não, interessante. Cara, e na tua opinião, aí acompanhando tantas fintechs, né, e essas tendências todas, como é que você está vendo, cara, o efetivo, assim, uso ou organização dos dados para isso, né? Você está vendo, assim, Uhum, assim, o que eu percebo é que realmente tem ainda um gap, eu diria que grande aí, né? Mesmo para fazer essa hiperpersonalização, tudo isso. Mas como é que você está vendo, cara? E aí também do ponto de vista da AWS, né? Como é que vocês ajudam as fintechs a galgar esse gap aí de alguma forma, ou a acelerar isso? uhum. Aqui eu faço até dois paralelos, tá? Um é com a bolsa e o outro é com o blockchain. Quando o blockchain surgiu, todo mundo queria botar blockchain em qualquer coisa, para falar que tinha blockchain, porque era uma palavra que vendia. É, Ah, Hoje, de certa forma, isso acontece com AI. Então o cara bota AI porque vende, né? Mas no final, quando você olha quantos projetos foram feitos efetivamente usando blockchain, são poucos. Porque ele é uma tecnologia muito boa, é, tem uma função muito, muito interessante, só que você pode fazer com e sem, né? Então, acabou caindo um pouco sua utilização. Óbvio que ah, tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. É, Isso eu acho que vai acontecer nesse universo de AI. Todo mundo está usando AI para tudo e, na verdade, eles vão ver que não era nem AI, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o outro paralelo é com a bolsa. Quando você vai abrir o capital na bolsa, é um processo custoso, demorado, né? Mas quando você vai analisar esse processo, o porquê que ele é custoso e demorado, você entende que muito é falta de preparo. Não tinha governança, não tinha tudo o que precisa para você estar preparado para abrir o capital, nós não tinha. E aí, de repente, você quer fazer, é pressionado a fazer, você tem que correr para poder fazer isso. Para mim, esse é a questão de dados hoje desse mundo. Então, o cara ouve AI, ele fala, eu quero fazer algo usando AI, e aí ele vai, força isso daqui e repara que não tem os dados. E aí olha para trás, começa a arrumar a casa, o que é custoso e demorado, para poder fazer isso daqui. É por isso que a gente tenta antecipar isso daí. O cara tá em cloud ajuda? Muito. O cara ter os dados ajuda? Muito. O cara ter organizado isso. Então, esse hoje surgem startups que preparam o cara para poder dar o próximo passo. Então, startup para governança de investimento em startup. Pô, legal, porque uma vez que você se prepara para tal, na hora que chegar o momento, é muito mais fácil. Então, a gente tenta fazer isso com os nossos clientes, ajudando eles a se prepararem para dar o próximo passo e não que não seja uma moda, mas que seja efetivamente ah, um, uma, criar valor para o seu cliente, né? Mas, obviamente, quem estava preparado consegue tirar isso mais rápido, quem não estava preparado é, tem que rebolar um pouco, mas estamos caminhando para tal também. é interessante, cara. E no mundo, aí, fintechs, ou explorando, cara, no mundo de Open Banking, Open Finance, você está vendo aí demais, assim, realmente que agrega valor, né? Porque acho que também ali também é um campo onde hoje, caramba, quais são os grandes cases aí que, né, já estão rodando? O que que você está acompanhando, cara, nesse campo, por favor? Como um todo, estão surgindo. ah, o Brasil é um celeiro de fintech, né? Então, ah, é um ótimo. É, é um ótimo centro de ideias e oportunidades. É, Isso posto, eu enxergo duas vertentes, três vertentes muito distintas. Uma são fintechs que surgem através de grandes conglomerados, com capital próprio, que conseguem focar em soluções que, para fazer um VC track, seria muito difícil. Para fazer sozinho, sem capital, seria muito difícil. Então, é uma caixinha
de pessoas que são bancadas por grandes instituições ou grandes investidores que conseguem bater no peito e falar, eu vou fazer primeiro toda essa infra e depois soltar no mercado. É mais raro, é difícil a jornada, mas eu estou vendo cada vez mais a excelência nesse desenvolvimento, porque muitas vezes quando você tem capital infinito, bancado por alguém, você se perde no meio do caminho, porque você testa menos, sabe? E eu tenho visto que houve uma boa profissionalização em relação a essas startups e elas surgem com ferramentais interessantíssimas, necessárias para o mercado, mas que, de acordo com a ponta oposta daquele que não consegue VC track, e aí é meio que bootstrapping, é muito difícil você fazer, porque você precisa fazer, já gerar resultado para bancar o seu crescimento. E aí você não consegue fazer uma estrutura inteira, porque você não consegue bancar isso daí sozinho. Então, essa para mim as duas pontas opostas. Aqui surgem soluções em gaps de mercado que dá receita rápida e é uma solução simples, mais rápida de implementar e que já gera resultado. E no meio, VC Track, que é ou através de VC ou através de CVCs, fintechs que são bancadas conforme vão crescendo. Então, separando assim, estruturalmente, eu enxergo essas três estruturas. Pensando em frentes, eu vejo solução para tudo e cada vez mais soluções para cada quadradinho que a gente pode criar. Então, sem citar nome de startups, mas ah, olhando como um todo, surge a questão de infra, que é super necessária. Então, várias startups fazendo toda a infra para meio de pagamento, para adquirente, para isso, para aquilo, mas é toda a parte estrutural. Tem uma galera olhando a experiência do usuário, então, quer seja bancos para nichos diferentes, ou a essa questão de internacionalização, de utilização de dinheiro fora, de transferência, está surgindo cada vez mais. Então, e muita gente se aproveitando das ondas regulatórias, obviamente. É, e ondas regulatórias têm as suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que vai chegar, a desvantagem é que você não sabe quando vai chegar, né? E aí você se prepara, se prepara, se prepara e você depende dos outros. Mas muita gente que eu vejo hoje deslanchando que olhou aquela visão antes do que estava por vir, se preparou para tal e teve a sorte da regulamentação ajudar. Eu já vi gente que se preparou com antecedência e não teve a sorte, ou não conseguiu navegar conforme as regulamentações vieram e acabaram saindo do mercado. Então tem essas vantagens e desvantagens, você depende do outro, né? Mas também bastante pessoas e startups fintech surgindo nesse gap criado pelas próprias regulamentações, pelos sandboxes e por aí vai, né? Muito legal, cara. Tem na tua opinião, cara, uma questão que, assim, pelo menos eu ouço bastante, né? Assim, os bancos digitais, né? Os neobanks aí, os caras têm às vezes, uma visão de desenvolver tudo dentro de casa, né? Então, o processador de produto, qualquer solução de CRM, as soluções de IA agora, né? Como é que você vê esse equilíbrio, né? Ou como decidir, né, na tua visão, cara, vou acelerar, né, e vou contratar um Bank as a Service, vou contratar uma infra dessa, etc. Ou não, né? Como é que se dá esse equilíbrio? Para onde você acha que a balança está, né, tá mais para fazer tudo dentro de casa ou, cara, não dá mais para fazer tudo dentro de casa? Como é que você está vendo isso? Aqui tem muitas fases diferentes, tá? O que eu sempre falo, é melhor você testar o mercado do que desenvolver. Então, usa um Back as a Service, depois você vai migrando para uma solução proprietária. E aí também tem vários. Quando você vê agora betting surgindo com força, tem startup de white label para betting, tá porrando. Então, é muito mais fácil usar algo que já está pronto porque você gasta menos dinheiro. É, Obviamente, quando você fala assim, second time founder, que já nasce com VC-backed, esse cara vai querer fazer proprietário. A grande maioria vai querer usar alguma solução de mercado. É, qual dos dois é melhor? Ótima pergunta. É uma boa aposta, né?
Então, você vê um Nubank que faz tudo dentro de casa, e você vê, por exemplo, eu já vi um neobank focado em influencer. O cara conseguiu, através de um BaaS, chegar em 2 milhões de clientes em 10 meses. É um negócio exorbitante. Só que essa foi a vantagem, rápido, fácil. A desvantagem foi que, como era um BaaS, ele não conseguiu colocar os produtos necessários no momento certo e perdeu o timing. Então, pô, o que que é melhor, sabe? É uma ótima pergunta. Mas o que eu posso falar é que cada vez mais surgem IAs, BaaS, mais rápidas e mais opções para você tirar isso do papel. Na um ano e meio atrás, quando você ia conversar no mercado, os grandes bases não queriam falar com neobanks de nicho muito pequenos. Eles queriam garantias. Hoje, tem tantas opções no mercado que o cara consegue tirar, independente do tamanho, um projeto do papel. É, Resumindo, depende muito de como ele foi fundeado, porque a única certeza que você tem numa startup é que o cara quer fazer tudo e não tem tempo de fazer. Então, essa escolha do que ele vai fazer, do roadmap, é muito importante. Então, ele vai ter que saber aonde ele vai focar seus esforços. É muito mais fácil tirar com um parceiro, inicialmente, e depois construir o seu. Mas, às vezes, quando o seu core é trazer uma experiência nova, você tem que criar. Porque é muito difícil trazer um UX, uma experiência beleza, assim. Você quer focar em experiência usando base, porque a estrutura é muito quadrada e você não consegue fazer o que você quer dentro dessa estrutura. Quando o cliente ou a fintech vem para mim e fala assim, meu foco é a experiência do usuário, e eu uso Bastal, eu falo, amanhã você vai fazer seu próprio. Então já se prepare. Porque é difícil, né? É difícil. O Claro. cara que é o Bas, ele tem que se encaixar para todo mundo, né? Não é culpa dele. Culpa é um problema bom de quem quer atacar esse segmento, né? Sim. Cara, você comentou no início, né, o foco em growth, né, da tua estratégia, né, como dar o apoio. E assim, é claro que talvez mais do que nunca, né, cara, a infra, né, a tecnologia, né, tá, cara, já não é o difícil, né, eu diria. Uhum. Agora, porra, conquistar clientes, manter esse cliente, expandir, etc., assim, é a grande dor, né? O que que vocês, cara, ajudam? Como é que você também orienta? O que que você fala, né? O que que você ajuda mesmo nesse quesito, cara, tão crítico? A gente fala assim, os founders, eles têm tanta dor de cabeça, então a gente fala, deixa o não core com a gente e fica com o core. Se seu core é fazer é, o melhor neobank para geração Z, foca nisso, foca no seu cliente, foca em ter o seu cliente, saber das dores dele e deixa a parte tech, que antigamente era muito difícil, hoje é commodity, deixa com a gente, deixa a infra com a gente. Então a gente te dá a melhor solução de infra. A grande vantagem de uma AWS é que ele te ajuda independente. Foi a primeira. Eu trabalho em banco, né? Então, banco é mais sangue nos olhos, tal, em questão de monetária. Quando você olha aqui, ah, tá na métrica do arquiteto de solução você gastar menos. Eu falei, meu, isso num banco nunca ia existir. O cara tá gastando, Sim. me dando dinheiro e eu ir lá e falar, ô, melhor aqui que você vai gastar menos. Eu achei um absurdo. É essa cultura, sabe? É uma cultura que é super pró a founder, para trazer longevidade para ele, porque a empresa pensa a longo prazo e não curto prazo, assim como na época de banco, a gente tinha aquela resultado anual e você ter que jogar tudo para dentro do ano, né? Então, é, quando você incorpora isso, fantástico. Eu ajudo assim, eu não sou avaliado por trazer revenue, eu sou avaliado por ajudar meu cliente a crescer e no médio e longo prazo eu sei que isso vai voltar. E eu ter essa liberdade de poder fazer isso é maravilhoso. Então, eu ajudo o meu cliente numa captação, que eu tenho pares que atendem VCs, e aí eu consigo fazer uma warm intro para ajudar a fintech a captar com o melhor player no momento que ela se encontra e não perder tempo com players às vezes errados, né? Que não estão na mesma fase que eles atuam.
Eu ajudo as fintechs a se internacionalizar ou regionalizar. O cara nasceu é, é, no Nordeste e quer vir para São Paulo, que é o maior mercado. Pô, vamos fazer um case, vem ser speaker nos meus eventos. é, eu ajudo a te introduzir aqui no ecossistema e vice-versa, né? O cara nasceu em São Paulo, quer ir para outras regiões, não sabe como, a gente ajuda. O cara quer ir para outros países da Latam, a gente ajuda a fazer a entender o mercado para tomar a melhor decisão e aí apresenta players locais para que façam soft landing, isso Latam, Europa, Estados Unidos, Ásia, qualquer lugar que ele queira ir. A gente ajuda colocando, por exemplo, meu problema é equipe de vendas, porque equipe de vendas é muito caro, a gente sabe disso. Então a gente tem Sim. um programa chamado RAP, Revenue Acceleration Program, que ajuda o head de vendas e normalmente um dos founders com vendas B2B. Então são 10 semanas onde a gente ajuda eles com isso. Tem a questão do CTO, de estar sempre atualizado, então a gente coloca eles num programa chamado CTO Fellowship, que hoje já conta com centenas de founders, de CTOs de startups e é um programa global, então tem milhares, dezenas de milhares de CTOs globais e quase mais de 400, 500 CTOs brasileiros. Então é um ambiente seguro para eles trocarem indicação, dúvidas e por aí vai. Então o cara faz parte de uma comunidade e se mantém nela, né? Então só se soma. Então, quando você olha, a gente faz introdução para potenciais parceiros, potenciais clientes, potenciais fornecedores. A gente tenta abrir essas portas, inclusive, com clientes nossos de outros segmentos. Então, pô, eu quero falar muito com a empresa tal. Eu vejo se é cliente nosso, converso com account manager, tento fazer essa aproximação para apresentar esse cliente. Então, realmente é focado em gerar resultado para o cliente. Se ele melhorar o pitch de vendas, ele vai vender mais? Pô, vamos fazer isso. Se o CTO tá mais atualizado, ele diminui custo, tamo aí. Se internacionalizar, ele entra em outros mercados e vai vender mais, a gente te ajuda, sabe? Então, todo esse aparato que a gente faz em volta da questão infra acaba sendo o nosso core business aqui, tá? O meu, pelo menos. Não, fantástico, cara, fantástico. Realmente, né, não ter essa pressão ali do resultado, né, do trimestre, né, e realmente ter um respiro, isso é maravilhoso, né, cara? Isso aí realmente faz a diferença, né? Muito, muito bacana, cara. Cara, já indo para os finalmente, sabe? É, assim, cara, o futuro do dinheiro, cara. O que que você tá vendo aí? O que que vem da Ásia, da Europa? O Drex chegando, né? É, como é que você tá vendo, cara? Mesmo, né, o Pix agora, versões aí que vão impactar direto, né, o mundo do cartão de crédito. O que você vê pela frente, cara? E o que que você estuda Eu aí, falo né? que Também vai. a, a, a gente não consegue nem adivinhar se amanhã o dólar vai subir ou descer, né? Porque se eu soubesse, eu ficava rico e não. Quanto mais falar de futuro das coisas, né? Mas o que a gente pode sim enxerga é a questão de solução para fraude de várias formas, tá? É, Dupla autenticação é legal? Não é legal, mas funciona? Funciona. Como é que eu transformo isso em algo mais imperceptível ou com menos atrito? Eu acho que usando AI, usando reconhecimento é, palma de mão, facial, íris, não importa. Mas hoje existe um atrito. Hoje existe essa questão de segurança, hoje existe um gap gigante. E a gente sabe que o futuro tem que ser algo seamless. É, então, obviamente, é uma área a se atacar. Lá no Money 2020, tinha uma página que falava de Quantum Computing. Estamos perto disso? Ótima pergunta. Se fala muito sobre. Teve um capítulo só para isso. Parece que a gente está bizarramente longe, mas soluções surgem e o mercado anda, né? Então, como se preparar para isso talvez seja uma página que se comece agora, tá? CBDC, Drex,
tokenização, descentralização, eu acho que é algo que vem. Principalmente quando você olha um mundo tão cheio de conflitos como o mundo de hoje, onde você quer. Quando surgiu a guerra, quando iniciou a guerra Rússia-Ucrânia, tinha muita gente fazendo vaquinha para a Ucrânia. E aí teve a necessidade de se fazer isso de forma descentralizada. Quando você olha a Argentina, que em questão de investimento em Web3 estava maior que o nosso, porque eles viviam uma realidade de altos juros e eles precisavam de se concentrar em uma moeda forte. Então, a, a, a necessidade é a mãe do negócio, né? Então, ela cria, e a gente sabe onde estão as necessidades. É, teve um capítulo no Feuerbach que falava muito de inclusão financeira, não só de inclusão bancária. Essa é uma dor Brasil. Então, obviamente, vai surgir soluções para tal. Usando AI ou não, é só tecnologia. Mas, para mim, a direção é essa. E qual tecnologia vai ser usada? Se vai ser blockchain, GenAI, blá, blá, blá. E para ter uma inclusão financeira, o cara precisa entender. E às vezes ele não entende. Obviamente, vai usar AI, GenAI para fazer speech to text, text to speech, analisar um monte de dados para trazer uma solução mais viável para o cara numa linguagem que ele entenda. Mas, mais uma vez, é só tecnologia. É, Tem um gap aqui gigantesco. O Brasil é isso. São pessoas desbancarizadas ou não tem essa inclusão financeira. É um puta no mercado. Vai ter soluções para isso. É, então, é uma direção. A questão de câmbio, hoje é ruim, né? Hoje, quando você trabalha em banco, você sabe que a chance mais perto que você tem de ser preso quando você vai para a área de câmbio, né? Porque é onde tem toda a questão de lavagem de dinheiro, evasão de divisa, e não sei o que, é o mais controlado. Ao mesmo tempo, é super burocrático, é super. E aí surgem soluções para isso. Então, sabemos onde estão as dores. Para mim, a direção é na direção onde estão as dores. É, com qual tecnologia? Tanto faz. Amanhã surgem novas tecnologias. É, então, é menos para mim tecnologia e mais direção. Então, são grandes direções que as soluções que eu estou vendo apontam ou deveriam apontar, porque o mercado é gigantesco. Puxa, perfeito, cara, excelente. Isso aí, para o pessoal te encontrar, cara, o que que você deixa aí de redes sociais, LinkedIn, para facilitar aí quem, pô, gostei, O- pô, vou pedir uma A ajuda para vantagem de ter um nome WS. difícil, tá? É justamente esse. Se você digitar Semikin no LinkedIn, é, de homem só tem eu. Deve ter algumas mulheres, mas de homem só tem eu. E eu tenho uma comunidade até bastante gente no LinkedIn. Deve ter, sei lá, 25 mil pessoas. E quando você me adiciona, você fica com um second, fica perto é, dos outros 25 mil. Então, é um bom networking, pode me adicionar. Eu adiciono todo mundo, para que essas pessoas possam ter uma rede mais próxima também. E por lá, eu respondo 100% das pessoas que mandam mensagem. Eu tento receber 100% das startups que me procuram. Eu falo que o meu trabalho é ter tempo para poder ah, falar com pessoas e ter essa serendipidade de encontrar e poder conversar, poder sentar, ajudar a resolver problemas e por aí vai. Então, fique à Muito vontade, bom. adicione no LinkedIn e pode mandar mensagem que se eu não respondi, pode cobrar porque eu esqueci. Aí não fica marcado, eu esqueço, mas é, 100% de certeza que eu respondo todo mundo. Cara, muito bom, muito bom. Pô, excelente aí tua ampla visão, né? Essas grandes dores aí que você está bem resumindo no final, né, cara? Então, e todo esse trabalho, né? Acho que vocês fazem aí que é super, super relevante, né? Para todo esse mundo novo, né? De fintech, startup. Cara, obrigado demais, que foi, pô, excelente aí. Obrigado pelo seu tempo. Deu para ver aqui, né, cara, com verdade, né? Essa tua disponibilidade aí bater esse papo e, cara, espero que em breve a gente possa voltar a falar para você trazer mais novidades aí para a turma. Bora lá. Muito obrigado.
às vezes eu faço uns happy hours com fintechs, Hum, então a próxima eu te chamo, inclusive, e aí excelente. é bem aleatório, tá? Eu sou zero organizado, então eu vou mandando um WhatsApp em cima da hora, assim, ó, hoje à noite. E aí quem vai, vai, quem não vai, não vai, e mesmo assim gera umas 30, 40 pessoas. E essa conexão não aleatória, assim, sabe? Tipo, o cara pode ir, o cara não pode ir, e aí as pessoas se conectam sem saber que iam se conectar. Então sempre é bom, eu te chamo na próxima, e aí a gente abre aqui para quem quiser ir também. Mas estamos aí, é só mandar mensagem e quando você quiser também, a gente tá pronto aí para bater um papo. Maravilha, cara. Obrigado demais. Tudo de bom. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Se cuida aí. Até mais. Obrigado, tchau.